Porque vou agradar esse ano. Quero ver vocês se alegrando muito, porque Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. Isso é motivo para alegrar o nosso coração. Então, andemos juntos, quero ver vocês rindo. Alegra-te e sai do teu lugar. Vamos lá. 1, 2, 3, e Alegra-te e sai do olha para trás, olha de novo. Olha tudo que eu te darei. Eu sei que porque vou agradar esse ano. E agora, Deus te deu um monte de irmãos e irmãs, mas nós caminhar juntos. Caminhar juntos com o nosso marido, com a nossa esposa e com os nossos irmãos em Cristo. Então nós vamos dizer que nós caminharemos. Não vamos